Quase todo mundo já teve um sonho que deixou perguntas no ar. Às vezes, um sonho parece só um emaranhado de memórias. Em outras, parece mais real que a própria vigília. Neste vídeo da série Uma Pergunta, 3 Respostas, vamos explorar essa questão sob 3 perspectivas diferentes. Começamos com a visão da ciência e da filosofia. Em seguida, mergulharemos nas interpretações espirituais dos sonhos. Ele reorganiza informações, consolida memórias, processa emoções e faz conexões que não seriam possíveis no estado desperto. Muitos cientistas acreditam que os sonhos são uma forma do cérebro simular cenários futuros, resolver problemas ou limpar informações desnecessárias. Por isso, é comum sonharmos com questões mal resolvidas, traumas passados ou situações que nos afetam profundamente. O cérebro parece usar o espaço onírico para integrar e processar emoções acumuladas durante o dia. O que ela pode fazer é observar padrões, correlacionar atividades cerebrais com tipos de sonhos e investigar como o sono influencia a saúde mental e cognitiva. Há quem sonhe com o futuro, com pessoas já falecidas, ou com lugares que nunca viu, mas que parecem incrivelmente familiares. Nessa abordagem, os sonhos não são premonições, nem mensagens sobrenaturais. São mecanismos naturais do sistema nervoso tentando manter o equilíbrio entre razão, emoção, memória e aprendizado. A fase em que os olhos se movimentam rapidamente mesmo sob as pálpebras fechadas e a atividade cerebral se assemelha ao estado de vigília. Esses fenômenos ainda desafiam a compreensão plena dos cientistas e abrem espaço para diálogos mais amplos entre mente e consciência. O que são os sonhos, afinal? Apenas imagens aleatórias geradas por um cérebro em descanso? Para ele, os sonhos eram realizações simbólicas de desejos reprimidos. Elementos do dia a dia, transformadas por mecanismos psíquicos e narrativas confusas, mas reveladoras. O famoso sonho é a estrada real para o inconsciente sintetiza sua visão. Para ele, os sonhos eram tão convincentes que não havia como ter certeza de que estávamos acordados. E a análise dos sonhos seria uma chave para compreender as camadas mais profundas da psique humana. Essa ideia deu origem à famosa frase: penso, logo existo. Alguns pensadores os associam à construção da identidade, à elasticidade do tempo e da lógica, à liberdade de pensamento criativo. Em um mundo que exige razão e produtividade, os sonhos permanecem como território de liberdade e subversão. Algo que precisa ser integrado, compreendido ou acolhido. Eles podem tanto refletir a atividade cerebral, quanto revelar mensagens ocultas da alma humana. Por isso, ele recomendava o diálogo com os sonhos, a escuta atenta e a valorização das imagens oníricas como partes vivas da psique. Para Jung, os sonhos não revelam apenas conteúdos individuais reprimidos, mas também símbolos coletivos, imagens arquetípicas que fazem parte do inconsciente coletivo da humanidade. Assim, sonhar com uma serpente, um mar, uma criança ou uma escada não seria apenas um reflexo pessoal, mas uma expressão de símbolos universais, presentes em todas as culturas. No hinduísmo, por exemplo, o estado de sonho é um dos 4 estados de consciência descritos nos Vedas: vigília, sonho, sono profundo e o estado transcendental. O que dizem as tradições espiritualistas, esotéricas e iniciáticas sobre o mundo dos sonhos? O objetivo não é apenas controlar os sonhos, mas despertar dentro deles, como um exercício de lucidez e libertação. Afinal, se a realidade é como um sonho, aprender a sonhar conscientemente é também aprender a viver com consciência. Para eles, o mundo desperto é tão ilusório quanto o mundo dos sonhos, menos ambos são projeções de Maya, o véu da ilusão. E despertar, em qualquer um desses estados, é romper com essa ilusão. A dúvida sobre a realidade do sonho serviu para Descartes como alicerce do pensamento racional. Para Platão, o mundo sensível, aquilo que percebemos pelos sentidos, era uma sombra do mundo das ideias. Para ele, os sonhos eram impressões sensoriais que continuavam atuando na mente enquanto o corpo dormia. Ainda assim, reconhecia que os sonhos podiam revelar aspectos ocultos da psique. E os sonhos poderiam ser vislumbres desse mundo mais verdadeiro, que a alma conhece, mas esqueceu. M. Sus Textus. Platão sugere que os sonhos nos conectam a uma dimensão que transcende o corpo, não como objetos clínicos, mas como espelhos da alma, enigmas do ser e portais de reflexão. Ou Ha-Mei Ali. Uma linguagem simbólica do inconsciente? Talvez uma ponte para outras dimensões? Essa pergunta atravessa os séculos e ainda hoje fascina cientistas, filósofos e buscadores espirituais. Para a ciência moderna,
O sonho é um fenômeno neurobiológico que acontece principalmente durante a fase REM do sono. Isso explicaria parte do conteúdo aparentemente caótico dos sonhos. Um verdadeiro mosaico de estímulos internos e externos organizados de maneira não linear. Durante essa fase, o cérebro está longe de estar em descanso. Ela propõe que sonhar com situações de perigo ou desconforto seria uma maneira evolutiva de treinar o cérebro para lidar com desafios na vida real. Nesse sentido, o sonho teria um valor adaptativo. Essa teoria é chamada de hipótese da simulação da ameaça. Outras hipóteses indicam que os sonhos ajudam a equilibrar o sistema emocional. Também há estudos que mostram como os sonhos podem ser influenciados por estímulos físicos, como fome, frio ou até posições do corpo. Apesar de todos esses avanços, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva para o real propósito dos sonhos. É importante destacar que a neurociência tende a enxergar o sonho como algo produzido pelo cérebro e, portanto, limitado a ele. Ainda assim, mesmo dentro da ciência, há estudos fascinantes sobre sonhos lúcidos, aqueles em que a pessoa está consciente de que está sonhando e, em alguns casos, consegue controlar o que acontece no sonho. Desde a antiguidade, os sonhos têm fascinado os filósofos. Na Grécia Antiga, já se debatia sobre os significados ocultos dos sonhos. Aristóteles, por outro lado, tinha uma visão mais fisiológica. Séculos depois, com o avanço do pensamento moderno, Descartes propôs a famosa dúvida radical: e se tudo o que vivemos for um sonho? Já no século XIX, Freud trouxe sonhos de volta ao centro da reflexão humana, agora sob o ponto de vista do inconsciente. Freud via os sonhos como linguagem cifrada. Cada imagem, cada personagem, cada cena onírica teria um sentido escondido. Carl Jung, discípulo e depois crítico de Freud, ampliou essa visão. Jung via os sonhos como mensageiros da alma. Eles viriam para nos mostrar algo que o ego consciente ainda não vê. Filosofias orientais também oferecem visões profundas. No budismo tibetano, há práticas de yoga do sonho, nas quais o praticante treina a manter a consciência durante o estado onírico. A filosofia contemporânea também continua questionando a natureza dos sonhos. Como vimos até aqui, os sonhos podem ser compreendidos como fenômenos neurobiológicos, mecanismos de processamento emocional ou símbolos do inconsciente profundo. Na ciência, eles são mapas da mente. Na filosofia, são espelhos do ser. Mas ainda falta um terceiro olhar, aquele que vê os sonhos como experiências espirituais. Visões além do tempo, encontros entre dimensões. Agora vamos mergulhar nessa visão. Os sonhos como janelas da alma, mensagens dos guias, experiências de outras vidas ou ecos de realidades paralelas. Se esse tema te toca, já deixa seu like. Na visão espiritualista, os sonhos não são apenas descargas elétricas do cérebro ou manifestações do inconsciente. Eles são também portais, janelas que se abrem para dimensões mais sutis da realidade, para mensagens da alma e, às vezes, para algo que vai além do tempo e do espaço. Enquanto o corpo físico repousa, a consciência pode se deslocar para outros planos, seja para receber ensinamentos, reencontrar pessoas queridas, resolver pendências emocionais ou até mesmo realizar tarefas espirituais. Os sonhos, segundo essa perspectiva, são experiências reais que acontecem em outros níveis de consciência. Havia templos do sono, onde sacerdotes ajudavam as pessoas a interpretarem seus sonhos como mensagens dos deuses ou da alma. Os maias viam os sonhos como visitas a outros mundos. E na tradição aborígene, o chamado tempo do sonho era a própria origem da realidade. Essa visão não é nova. Embora nem todo sonho seja uma projeção, muitos são compreendidos como formas parciais ou involuntárias desse tipo de experiência. Aprender a sonhar com lucidez seria também uma preparação para a lucidez após a morte. Um tema central no budismo tibetano, por exemplo. Povos antigos como os egípcios, os maias, os aborígenes, australianos, os tibetanos e os indígenas de diversas partes do mundo sempre valorizaram os sonhos como formas de comunicação com o mundo espiritual. Um animal, um lugar, uma situação que se repete, um voo, um espelho, um labirinto. Tudo isso pode carregar significados profundos, únicos, para quem sonha. Não se trata de aplicar um dicionário fixo de símbolos, mas de entender o que aquele símbolo significa para a alma do sonhador naquele momento da vida. Às vezes sonhamos com alguém que já partiu e sentimos que aquilo foi mais do que uma lembrança. Sentimos presença, diálogo
até mesmo cura. Muitas escolas esotéricas veem o plano dos sonhos como uma escola invisível, onde os buscadores aprendem lições que nem sempre conseguem lembrar ao despertar, mas que influenciam profundamente sua vida. Ao observar os sonhos com atenção, podemos entender muito sobre nossa própria vibração e transformá-la, não com palavras diretas, mas com imagens que tocam onde a mente racional não alcança. Há quem realize curas energéticas durante o sono, participe de grupos de auxílio invisível, receba insights para criar projetos, livros, músicas ou até mesmo receba sinais de sua missão de vida. Embora raros e difíceis de comprovar cientificamente, há inúmeros relatos de pessoas que sonharam com situações que viriam a se concretizar. Nessa visão, o sonho pode acessar uma realidade fora da linha linear do tempo. Para eles, o sonho não era inferior à vigília. Era um outro estado de existência, com sua própria realidade. No Egito Antigo, por exemplo, os sonhos eram considerados sagrados. E às vezes, no que ainda vamos nos tornar. Talvez ele seja só um eco do dia. Ou talvez seja uma mensagem da alma, sussurrando o caminho de volta para casa. Quem sabe você inspire alguém a dar mais atenção ao que se passa durante o sono. E para você, o que são os sonhos? No Espiritismo e nas doutrinas reencarnacionistas, os sonhos podem ser encontros com espíritos desencarnados, revisitações a lugares onde já vivemos, ou até experiências de vidas passadas. Existem também os chamados sonhos premonitórios, que antecipam acontecimentos futuros. Há ainda os sonhos de orientação espiritual, sonhos em que recebemos conselhos, símbolos, avisos, ou até iniciações simbólicas. E ative as notificações para não perder os próximos episódios da série. Em práticas como a projeção astral, o praticante aprende a sair do corpo conscientemente e a visitar planos espirituais enquanto o corpo dorme. E há também os chamados sonhos lúcidos, que nesta abordagem espiritual são valiosos porque mostram que é possível estar consciente em outros estados de existência. A espiritualidade ensina que os sonhos falam a linguagem da alma, uma linguagem simbólica, não linear, muitas vezes enigmática. Por isso, interpretar sonhos é menos uma ciência exata e mais uma escuta sensível. Os sonhos também podem ser espelhos do estado energético. Um sonho caótico pode refletir um campo emocional turbulento. Um sonho de paz pode indicar equilíbrio interno. Para algumas tradições, o mundo dos sonhos é um verdadeiro campo de atuação espiritual. E por fim, os sonhos também podem ser respostas. Quando uma pergunta profunda é feita com sinceridade, o universo pode responder através de um sonho. Nesse sentido, cultivar o hábito de anotar sonhos, meditar sobre eles, respeitar sua linguagem e criar um diálogo com o mundo onírico é um caminho de autoconhecimento, expansão e conexão com planos mais sutis. O que são os sonhos? A ciência nos fala de atividade cerebral, neuroplasticidade e equilíbrio emocional. A filosofia os vê como espelhos da alma, desafios à razão ou janelas para o inconsciente coletivo. A espiritualidade os reconhece como pontes. Talvez os sonhos sejam tudo isso ao mesmo tempo. E talvez o segredo não esteja em escolher uma única resposta, mas em aprender a escutar o que cada sonho quer nos dizer. Porque mais do que entender os sonhos, o mais importante é lembrar que sonhar é um ato humano, simbólico, espiritual. É um mergulho noturno, no que somos, no que tememos, no que desejamos. Então, da próxima vez que um sonho te tocar, não o ignore. Deixe nos comentários se já viveu um sonho que te marcou de forma especial. Se quiser continuar essa jornada de consciência, espiritualidade e mistérios da alma, se inscreva no canal Caminho da Lua. No próximo vídeo de uma pergunta, 3 respostas. Vamos refletir sobre: existe um plano maior para nossas vidas? Ou tudo é acaso? Teias.